agora extraindo ouro do tesouro. Extraindo ouro do tesouro. Por quê? Extraindo ouro do tesouro. Tesouro é a Bíblia. Então, a partir do momento que nós passamos a analisar ou estudar ela, o que nós acabamos retirando dela? Coisa preciosa, ouro. Ok? Vamos lá. Primeira coisa nesse método analítico que a gente tem que fazer. Primeiro, tá? É como se fossem umas etapas, ok? Observe. O que deve ser extraído do texto é o que realmente ele descreve. Lembra do Salmo 37,4? Não tire isso da cabeça. Se o texto não diz, eu não vou falar que ele não diz. E se eu não sei, eu tenho que ter o reconhecimento, ou como muitos dizem, humildade, de falar que eu não sei. E aí? Olha só. O contexto tem que ser levado em consideração para a retirada de informações. Lembra do Salmo 37,4? Beleza. Nós pegamos o contexto como se fosse a Bíblia toda. Tanto é que nós pegamos lá, quando eles estavam prestes a entrar em Canaã, ou a promessa de se ter uma terra que mana leite e mel. Não é que a terra virou vaca, tá? Não é que a terra virou abelha, não é isso, tá? Temos que entender os gêneros narrativos, ok? E nós viemos para esse salmo. E lembra que a gente pulou lá para o Novo Testamento, onde que se fala buscar primeiro o reino de Deus. Lembra? Ou seja, a tua satisfação em Deus tem que estar em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus. Aí fala, as demais coisas. Ou seja, ele vai conceder o que deseja o teu coração, se eu fizer, ou se eu me satisfazer nele. E se é uma sentença, ou seja, algo acontece primeiro, depois tem aquele ezinho falando que é uma dependência, ou seja, um depende do outro, está falando o seguinte, se você não for satisfeito no Senhor, não vai ter a segunda parte, não. Porque aqui no meio não é ou. Ou é, se uma for verdade, a outra pode até ser também. Mas se uma for verdade e a outra não for, dá certo. E se a outra não for e essa for, dá certo também. Uma delas tem que ser verdade. Se as duas não for verdade, aí não dá certo também. Só que quando tem o e no meio, é uma condição, exigência. Está dizendo o quê? Essa primeira coisa tem que acontecer para que a segunda coisa aconteça. Tá bom? Interpretação, que é o que a gente acabou de fazer. A gente acabou de analisar essa questão do e e do ou, um exemplo, tá? Porque aí tem muitas palavras que a gente vê assim, portanto, no entanto, entretanto, o mas, o mais, você coloca algo já existente. O mas é o oposto, tá vendo? Ó? O oposto, o mas, tá? Você fala determinada coisa, por exemplo assim, ele é muito bonzinho, mas é difícil viver com o cidadão, hein? Ou seja, tá? E nisso a gente vê também que cabe para a questão da interpretação as figuras de linguagem, tá? Muitas vezes a gente esquece, porque tem coisa que até Jesus Cristo no Novo Testamento ele trata com ironia, só que a gente pensa que é uma verdade que ele está falando, não é uma mentira que ele está falando, não é isso. Só que ironia é o quê? Você dizer algo que na verdade você não quer dizer ou não está dizendo. Por exemplo, eu olho a minha carinha aqui e falo, coisinha fofa da mamãe. Não é isso que eu queria dizer, vamos dizer. Só que aí eu cheguei e falei, em tom de brincadeira, óbvio, que eu sou bonito, tá? A
interpretação, ela busca a explicação e, olha só, lembra do e o significado do texto. Um texto é composto por várias palavras. Lembra do método que a gente viu, ou é nesse, se eu não me engano, que as palavras não estão à toa, todas elas têm. É nesse, não é no outro, não. As palavras, se elas compõem o texto, ou fazem o texto, porque imagina o texto como se fosse um tapete. Aí cada palavra é como se fosse um ponto. Certo? Erra um ponto ali. Erra um ponto. Aí você vai chegar e fazer o quê? Você vai chegar e ver geralmente onde que errou. Às vezes você pode ter acertado muito. Só que um erro, alguma coisinha, faz a diferença. E isso também na interpretação. Tá bom? Uma vez que o texto ele é essa estrutura de tapete, ou seja, palavras entrelaçadas para dar um sentido, se ele passa a dar um sentido, quer dizer que ele teve uma pretensão, uma intenção. Ele foi dado porque tinha uma intenção de como ser dado. Tá? Para se entender o objetivo, mensagem do texto, precisa-se levar em consideração o significado das... Lembra do deleite? Ainda na interpretação, olha só. Cuidado, pois pode haver problemas. Como? O contexto envolve partes textuais ou textual e históricas. Lembra que a gente falou que envolve elementos culturais, temporais, clímax, lembra de narrativa? Então, se envolve isso, nós temos que levar em consideração. Por que levar em consideração? Aí vem ao caso. Lembra que o inimigo, ele foi e tentou Jesus com pão e não com churrasco? Lembra? Se não lembra, assiste a primeira parte dessa segunda aula. Ele não fez isso com Jesus porque Jesus não tinha o costume de comer churrasco. Cultural isso. Por isso que ele chegou e usou com Jesus pão. Certo? Então a gente tem que ver isso, analisar. Mas nem sempre passa em, sabe, quando você vai estudar, mas sempre peça, falei errado, mas sempre peça em oração. Aí vem o negócio bravo. Renúncia de independência. Ou seja, em oração, junto com a oração você vai falar: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Totalmente. Aí entra aquela questão. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Tá? Ao Senhor, por meio do seu Espírito Santo, Ele pode ajudar nessa questão de renúncia, sabe? Ego, de achar superior aos outros. Certo? Só que a partir do momento, junto com a oração. Aí vem a questão. Vamos abrir entre aspas aí, certo? Tem muitos que vão chegar e falar assim que, eu não sei se mudou, porque eu não dou muito ouvidos para muitas conversinhas. Sobre a questão de que se estudar a Bíblia, fica frio. Não fica frio. Não. Se você estudar a Bíblia, você vai saber usar o material correto para se acender o fogo verdadeiro. Levítico 10 vai falar que foram apresentar ao Senhor um fogo totalmente estranho, que não tinha sido dado para ele.
por ele, perdão. E se nós temos as Sagradas Escrituras e nós consideramos ela como dada pelo Senhor, o que nós temos que fazer? Pegar outra? Usar outra? Nada mais, nada menos, nós temos que usar. Porque ela vai nos ajudar a sair, a fugir, a rejeitar o fogo estranho. Aí, dependendo do contexto, fogo estranho pode ser uma mentira, pode ser uma heresia em relação a conceitos doutrinários, tá? Ainda, na interpretação, vamos seguir a receita de bolo da vovó? Vamos? Vamos lá, então. Ó. Primeiro, analise o significado das palavras. Qual a quantidade? Algumas vezes. Algumas vezes. Porque aí vai, de tanto você praticar, vai ficando aquilo lá marcado. Tá? Vai se tornando rotina. Ok? Aí você acaba fazendo sem perceber. Tá bom? Segundo, identifique a frase ou frases chave do texto. Qual é a quantidade? Olha, faz 2 vezes. 2 vezes. Aí você testa o ponto. Vê se realmente elas são palavras, frases ou frase chave daquele texto. É a mesma coisa. Sabe o miolo do tapete? Realmente saber o miolo no meio do tapete. Outra, terceira. Veja os fatos. Olha. Sabe a tentação de Jesus? Sabe, né? Eu também sei. Ainda bem que o Senhor teve essa misericórdia de nós. Sabia que uma pessoa não consegue ficar sem água por 3 dias? No máximo. Estourando mesmo. Por que a primeira coisa que o diabo não foi tentar Jesus não foi com água? Tá? Uma pitada não faz mal a ninguém. Tá? Só que a gente tem que ver se realmente é necessário. Aí vem. Isso que eu acabei de falar da água. Vai aumentar a fé de alguém? Não, isso é conhecimento próprio. Só que se for para passar para alguém, deixa isso de lado. É a mesma coisa, a briga mundial. Quem foi a mulher de Caim? O que isso daí vai... Sabe? Não... Lembra daquilo lá? Não colocar porteira na frente do céu para os outros. Tá? Quarto, saiba quais são os pontos difíceis. Aí entra a questão da humildade de novo e a questão da se achar independente, não precisar de ajuda. Sem isto, pode dar intoxicação, fazer mal. Sabe, eu posso olhar um texto aqui, peraí, eu vou conseguir. Eu vou, hein? Não fui, quebrei a cara. Aí, eu dou uma de sabichão, por causa daquela minha independência, e não dependência do Santo Espírito. Aí o que eu acabo fazendo? Falo por os 4 ventos. Vai num lugar bem alto. Aqui na nossa cidade é o Cristo, né? Uma estátua grandona. Vai lá e pega um travesseiro de penas. Vai lá com ele, travesseiro de penas. E depois você chega na beirada, que você vê ali que é uma divisa onde você está com um negócio muito alto. Chacoalha o travesseiro de penas. Vai ser uma bagunça, né? Isso não é o problema. Não é o problema. Chacoalhar o travesseiro não é problema. É o mais fácil que se tem. Tenta juntar todas as penas depois disso.
uma palavra, ou um ensinamento, ou uma direção errada, é fácil chacoalhar, é fácil falar que a gente sabe, mas depois tenta juntar. É meio complicado, tá bom? Ainda na receitinha da vovó. Quinto, identifique os pontos que possam conflitar, ou seja, não encaixam, que se esbarram, ou ainda que discordam entre si, ou ainda que vão contra a outros conceitos ou pontos descritos na Bíblia. Aí vem, cuidado, sem este o bolo não cresce. Apesar que quando eu trabalhei em padaria, a gente fazia bolo sem fermento usando ovo. Mas considere que nesse ponto aqui, nós estamos falando que é de fundamental importância para o negócio virar ou um bolo ou um tijolo. Só isso. Tá? Ou se eu fizer isso, vou ter um bolo. Ou se eu não fizer isso, vou ter um tijolo. Tá bom? Aí vem a questão. Você pode usar os dois? Mas qual a finalidade? Tijolo tem uma finalidade, bolo tem outra. Tá bom? Aí vem a última. Lembra do trabalhinho que a gente falou? Resuma. O que seria resumir? Juntar tudo. Ou seja, pega os ingredientes e coloca no lugar. Só que vocês notaram que tem 1, 2, 3, 4, 5? É igual a receita de bolo. Você não coloca primeiro a farinha, ou fubá, fermento, outra coisa seca, não sei o que poderia ser. Você não coloca primeiro. Você primeiro coloca os líquidos. Viu essa receitinha aí? É a mesma coisa. Se eu não usar essa receitinha, na hora que eu for resumir, ou juntar tudo, vai dar problema. Vai dar problema. Tenta bater um bolo, sendo a farinha a primeira coisa que você colocou, depois açúcar, fermento, fubá. Tenta. Pegue sempre os pontos de destaque, que chamam mais atenção, que tem maior quantidade de vezes repetidas naquele tapete. Sabe, conta os pontos que são iguais. Conta os pontos que são diferentes. Tá? Olha só. Descreva-os. Mostre. Apresente. Ou passe de uma melhor ou da melhor forma que você puder. Para que você tenha um entendimento. Lembra que a gente falou sobre o deleite? Só que lembra que a gente foi buscar o leite lá no fundo para a gente entender a questão da satisfação? Imagina Israel sem uma terra. Israel no Egito. Ter uma promessa de que ter uma terra, me fala que falar que ela é mana leite não seria pouca coisa. Hã? Então tá vendo que a gente associa os termos, mesmo a gente às vezes não entendendo as palavras, mas a gente não foge. Não tem jeito de fugir. Por isso que a gente tem que ver se está entrando em conflito. Por exemplo, tem algum texto que fala não se satisfaça no Senhor? Não. Tem algum texto que fala descanse no Senhor? Ou deitar no Senhor? Tem vários. Um deles é a morte. Se você morreu, como que ele vai conceder as coisas? Então é deitar? É descansar? Então, além de eu tentar ou ainda de eu buscar mais a fundo ainda um determinado significado que eu acho que é, aonde que eu vou parar? Além de morto eu vou receber. Oh, delícia!